O avanço da ciência e tecnologia nunca para. Mesmo ao final de 2024, vemos uma onda de descobertas e ideias inovadoras que podem moldar o futuro. Hoje, vou apresentar a vocês 10 descobertas científicas fascinantes deste mês que encerram o ano com um brilho especial. Vamos começar! Número 10. Usando asteroides para missões a Marte. Explorar Marte é uma das maiores metas da humanidade, mas existe um grande obstáculo no caminho: a radiação. O espaço é um ambiente hostil, com radiação cósmica e solar ameaçando a saúde dos astronautas. Enquanto viajamos pelo cosmos, precisamos de soluções eficazes para proteger nossas equipes. Atualmente, usamos compartimentos blindados, como aqueles na Estação Espacial Internacional, ISS, ou materiais específicos, como chumbo ou até água, que oferecem boa proteção, mas têm seus problemas. Por exemplo, chumbo é eficiente, mas extremamente pesado, tornando o transporte inviável. Já a água é mais prática, pois também serve como recurso essencial para os astronautas. Agora surge uma ideia inovadora: usar asteroides como abrigos naturais durante missões interplanetárias. Parece ficção científica, mas cerca de 120 asteroides já foram identificados como candidatos ideais para essa abordagem. Eles orbitam próximo à Terra e Marte em ciclos de 2 a 3 anos, permitindo uma viagem mais rápida e segura. Como funcionaria? Os astronautas poderiam se refugiar no interior do asteroide ou usar seus materiais para construir abrigos resistentes na superfície. Isso reduziria drasticamente a exposição à radiação, diminuindo o risco de doenças graves, como câncer, após a missão. Além disso, utilizar os recursos já disponíveis no espaço elimina a necessidade de lançar tanta carga da Terra, o que reduz custos e complexidade. No entanto, esse conceito vem com desafios monumentais. Reduzir a velocidade de um asteroide para aterrissar nele já é uma tarefa complicada que só conseguimos realizar recentemente. Escavar um asteroide para criar abrigos ou construir estruturas nele é algo ainda mais ambicioso, comparável à criação de pequenas colônias em planetas inóspitos. Embora essa ideia esteja no limite do que é possível hoje, ela nos dá um vislumbre do futuro. Quem sabe, em algumas décadas, colonizar asteroides possa ser uma realidade, mudando para sempre a forma como exploramos o cosmos. Número 9. Ressurreição do Thylacine. A destinção, a ciência de trazer espécies extintas de volta à vida, tem sido um tema amplamente debatido. Um dos projetos mais ambiciosos atualmente em andamento é a tentativa de ressuscitar o Thylacine, conhecido como o tigre da Tasmânia, que foi declarado extinto em 1936. Enquanto a ideia de trazer de volta mamutes lanosos também ganha atenção, há muitos debates éticos e práticos envolvidos. Por exemplo, no caso dos mamutes, seria necessário usar elefantes modernos como mães de aluguel para dar à luz a esses animais geneticamente recriados. No entanto, isso levanta questões. Quão autêntico seria um mamute recriado? E ele se adaptaria aos ecossistemas atuais? Com o Thylacine, a história é um pouco diferente. Ele foi extinto relativamente recentemente e ainda existem rumores de que pequenos grupos podem sobreviver na natureza selvagem da Tasmânia. Isso torna sua reintegração potencialmente menos disruptiva, especialmente em ambientes controlados. Ainda assim, há espaço para debate. Hoje podemos estar otimistas sobre o retorno do Thylacine, mas quem sabe, daqui a 30 anos, talvez seja necessário abordar os problemas causados por thylacines artificialmente ressuscitados, escapando de zoológicos e causando impacto ecológico. Um passo mais próximo da realidade,
Uma empresa especializada em de-extinção anunciou recentemente que conseguiu reconstruir 99,9% do genoma do Thylacine. Eles estão trabalhando para completar os últimos 45 gaps genéticos necessários. Esse avanço foi possível graças a material genético extraído de espécimes preservados em álcool e um dente fossilizado. Mas reconstruir o genoma completo é apenas o início. Mesmo com essa conquista, recriar o animal é outro desafio monumental. O processo envolve editar geneticamente espécies vivas relacionadas, adaptando-as gradualmente para que se assemelhem ao Thylacine. E o futuro? Com a tecnologia atual, a de-extinção ainda é limitada. Estamos basicamente recriando traços de espécies extintas em animais existentes. Mas, à medida que a ciência avança, podemos não apenas ressuscitar espécies extintas, mas também criar organismos inteiramente novos, jamais vistos na natureza. O retorno do Thylacine não é apenas um exercício de genética avançada, é um vislumbre de um futuro onde humanos podem moldar a biodiversidade do planeta de maneiras antes inimagináveis. Número 8. Avanços em nanotecnologia. Por décadas, a nanotecnologia tem sido um tema recorrente tanto no futurismo quanto na ficção científica. Essa área, cheia de potencial, carrega promessas que podem transformar profundamente a nossa sociedade, talvez até mais do que o impacto esperado da inteligência artificial. Imagine um mundo onde máquinas microscópicas podem realizar tarefas impossíveis para as tecnologias de hoje. Embora isso ainda seja, em parte, um conceito teórico, os avanços recentes mostram que estamos mais perto de transformar essa visão futurista em realidade. O que é a nanotecnologia? A nanotecnologia envolve a manipulação de materiais na escala de átomos e moléculas. Um exemplo clássico que ilustra seu potencial foi proposto por John Storrs Hall em 1989, um fogo de utilidade. Essa tecnologia hipotética consistiria em máquinas microscópicas capazes de reagir em frações de segundo durante um impacto, protegendo motoristas ao distribuir a força do choque de forma uniforme. Seria uma revolução para a segurança automotiva. Avanços recentes. Hoje a nanotecnologia já está abrindo portas incríveis. Cientistas desenvolveram uma nova técnica para criar garras nanotecnológicas menores do que a espessura de um fio de cabelo humano. Embora a criação de estruturas tão pequenas não seja novidade, o verdadeiro avanço está na solução de um antigo desafio: como alimentar dispositivos tão minúsculos. Agora, essas garras podem ser alimentadas pela luz. Elas utilizam uma camada metálica bidimensional que reage à luz para gerar energia, possibilitando movimentos precisos. Esse avanço não só resolve um problema técnico significativo, mas também expande as aplicações possíveis da nanotecnologia. Aplicações futuras. Essas novas garras nanotecnológicas têm seu primeiro grande potencial na medicina. Pesquisadores planejam usá-las para estudar como as células respondem a forças mecânicas, abrindo caminho para tratamentos mais precisos e intervenções mínimas. Além disso, a nanotecnologia pode impactar áreas como a construção de telescópios gigantes e a radioastronomia, além de criar dispositivos médicos revolucionários. Estamos apenas no início do que a nanotecnologia pode oferecer. Com avanços contínuos, essa área tem o potencial de moldar o futuro de maneiras que mal podemos imaginar. Número 7. Vida marinha e poeira do Saara. O planeta Terra é uma máquina incrivelmente complexa, e os cientistas continuam a desvendar conexões fascinantes. Um exemplo impressionante vem de um estudo recente publicado no periódico Frontiers in Marine Science.
Ele explora um fenômeno inesperado, como a poeira do deserto do Saara influencia a vida marinha em áreas remotas do Oceano Atlântico. A jornada da poeira do Saara. O deserto do Saara é uma fonte constante de poeira que, impulsionada pelos ventos, atravessa o Atlântico e pode chegar até o Golfo do México. Esse movimento de partículas não só influencia os padrões climáticos na região, mas também desempenha um papel crucial nos ecossistemas marinhos. O impacto químico no oceano. Enquanto está suspensa no ar, a poeira passa por reações químicas que alteram seus minerais, tornando o ferro um nutriente essencial para o fitoplâncton, mais acessível. O fitoplâncton, por sua vez, é a base da cadeia alimentar marinha, realizando fotossíntese e alimentando inúmeras espécies oceânicas. Um ciclo alimentar impulsionado pela poeira. Todos os anos, cerca de 240 milhões de toneladas métricas de poeira do Saara são depositadas no Oceano Atlântico. Esse fenômeno é especialmente relevante em áreas distantes da costa, onde os sistemas fluviais terrestres não conseguem fornecer ferro em quantidade significativa. Nessas regiões, a presença da poeira desencadeia um aumento no fitoplâncton, o que, por sua vez, atrai espécies como o atum skipjack, que se congregam nesses locais em busca de alimento. Outras fontes de ferro e o passado do Saara. Curiosamente, a poeira do Saara não é a única fonte de ferro para o oceano. Cinzas provenientes de incêndios florestais também desempenham um papel semelhante, promovendo o crescimento de fitoplâncton em áreas isoladas. Vale mencionar que o deserto do Saara, em si, é relativamente jovem, formado há menos de 10 milhões de anos. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Como seriam os ecossistemas marinhos ao redor do continente africano antes do surgimento do Saara? Número 6. Urano não é tão estranho quanto pensávamos. Em 1986, a sonda Voyager 2 fez uma medição do campo magnético de Urano e o que encontramos na época foi completamente inesperado. O campo magnético de Urano não se alinhava de maneira convencional com a rotação do planeta, algo que era uma suposição básica para todos os outros planetas no Sistema Solar. Era um campo magnético bagunçado, não se comportando da forma como deveríamos esperar para um planeta de tamanho semelhante. Além disso, Urano parecia ter uma concentração excessiva de elétrons energéticos, mas não possuía o plasma usual encontrado em outros gigantes gasosos ou gigantes de gelo. Na época, muitos cientistas se questionaram sobre a qualidade dos instrumentos da Voyager, apesar de estarem funcionando normalmente. As teorias sobre o comportamento incomum de Urano se multiplicaram, mas nenhuma delas parecia resolver o enigma de forma convincente. No entanto, o mistério pode ter uma explicação mais simples do que pensávamos. Recentemente, pesquisadores da NASA reanalisaram os dados do encontro da Voyager 2 com Urano e chegaram a uma possível conclusão. A sonda pode ter chegado a Urano em um momento errado. Em vez de capturar uma imagem precisa do campo magnético do planeta, pode ser que o Voyager tenha se deparado com um evento cósmico temporário que havia alterado o campo magnético de Urano antes da chegada da sonda. Essa explicação ajudaria a explicar por que o campo magnético parecia tão irregular. Além disso, essa nova análise também lança luz sobre o fato de que Urano pode ter sido mais ativo geologicamente do que se pensava inicialmente, o que impactaria diretamente na dinâmica de seu campo magnético. Isso também reforça uma teoria recente sobre a presença de oceanos subterrâneos em algumas das luas de Urano, algo que tem ganhado cada vez mais atenção científica nos últimos anos. Número 5. Criaturas congeladas podem se fundir para se curar.
Quando pensamos na vida na Terra, sempre surgem descobertas que desafiam nossas expectativas. Uma delas envolve um tipo de organismo marinho conhecido como tunicado ou assídia. Embora eles possam se parecer com conchas em sua aparência, esses seres são muito mais primitivos e surpreendentes do que aparentam. Esses organismos têm uma habilidade que parece saída de um filme de ficção científica. Eles podem se fundir com outros da mesma espécie para se curar de lesões. Isso significa que dois indivíduos feridos podem unir seus corpos, criando essencialmente um único organismo funcional. O que torna isso possível é o fato de que os sistemas nervosos dessas criaturas podem se conectar de maneira sincronizada, operando em perfeita harmonia após a fusão. Além disso, as assídias não possuem um sistema imunológico capaz de rejeitar outros organismos da mesma espécie. Isso é o oposto do que ocorre em animais mais complexos, como os humanos, cujo sistema imunológico ataca corpos estranhos. Essa característica única permite que esses organismos se reconstruam e adaptem suas funções de forma cooperativa. Essa habilidade é um vislumbre fascinante do passado da vida na Terra. As assídias são consideradas parentes muito distantes dos primeiros ancestrais comuns de todos os animais modernos. Isso sugere que no início da evolução da vida complexa, os organismos poderiam ser muito mais plásticos e adaptáveis do que são hoje, capazes de formas de regeneração e adaptação que não vemos mais em espécies modernas. Essa descoberta não apenas nos ajuda a entender o passado evolutivo da Terra, mas também pode ter implicações importantes para a medicina. Estudar como essas criaturas conseguem se fundir e se regenerar pode abrir portas para avanços na biologia regenerativa e no tratamento de ferimentos graves, ou até na criação de novas formas de terapia celular. Apesar de serem pequenos e simples, esses organismos nos oferecem pistas valiosas sobre como a vida na Terra evoluiu e sobre os limites do que a biologia pode alcançar. Número 4. O exoplaneta do mundo de gelo. Nosso conhecimento sobre planetas e luas ainda é limitado aos exemplos do nosso sistema solar. Mas o universo é vasto e há possibilidades atmosféricas e condições que sequer imaginamos existir. Um caso fascinante envolve um mundo que poderia, em teoria, ter água, mas tão quente que não poderia mantê-la em estado líquido, apenas como vapor. Agora encontramos um planeta assim. Esse exoplaneta, chamado GJ9827-D, orbita uma estrela a cerca de 100 anos-luz de distância. Pesquisadores da Universidade de Michigan, usando o telescópio espacial James Webb, descobriram que sua atmosfera é composta quase inteiramente de moléculas de água. Trata-se de um dos exemplos mais importantes de exoplanetas em trânsito, aqueles que passam em frente à sua estrela, permitindo que sua atmosfera seja analisada pela luz que a atravessa. Ao combinar dados do telescópio James Webb com o Hubble, os cientistas identificaram que a temperatura desse planeta é de impressionantes 340 graus Celsius. Essa temperatura impede a formação de oceanos, mas mantém a água como vapor. É o que podemos chamar de mundo de vapor, ou mais precisamente, um mundo de vapor d'água. Mas uma coisa é certa, este planeta está longe de ser habitável. Sua superfície está além do ponto de ebulição da água. Ainda assim, se você é um alienígena ou um humano do futuro em busca de água em abundância, esse é o lugar. Um verdadeiro reservatório de vapor d'água no espaço. Número 3. O mistério da antimatéria na Estação Espacial Internacional. Este é um daqueles mistérios intrigantes que podem apontar para novas leis da física e talvez até confirmar ideias como a matéria escura sendo composta por partículas massivas
fracamente interativas, ou WIMPs, tão discutidas na ciência moderna. Pesquisadores da Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, analisaram 15 anos de dados coletados pela Estação Espacial Internacional, ISS. O instrumento espectrômetro magnético alfa, AMS-02, mediu mais partículas de antimatéria do que deveria. Embora a detecção de raios cósmicos contendo antimatéria não seja novidade, os resultados foram surpreendentes. Partículas que incluíam núcleos de hélio, mas na forma de antihélio. Este fenômeno parece alinhar-se parcialmente com o que seria esperado de colisões entre WIMPs, mas o padrão observado não é exatamente o que os modelos prevêem. Isso sugere que há algo ainda mais complexo acontecendo com a matéria escura. O que sabemos sobre matéria escura é limitado, apenas sua interação gravitacional e algumas pistas secundárias, como essas partículas de antihélio, se de fato for essa a origem. O que isso significa? Precisaremos de mais medições para restringir as possibilidades e determinar de onde essas partículas de antimatéria estão vindo. Mas esta pode ser a primeira peça de um quebra-cabeça que nos levará a compreender mais sobre a matéria escura ou, quem sabe, revelar interações de partículas que ainda desconhecemos. Número 2. Bactérias na ISS estão evoluindo para a órbita. Isso é um pouco assustador, como dizem, a vida encontra um caminho. A Estação Espacial Internacional não é estéril. Humanos cheios de bactérias vão para lá, suprimentos cheios de bactérias vão para lá, e espaçonaves e módulos cheios de bactérias já estão lá. E isso já acontece há anos. Cerca de uma década atrás, a NASA começou a estudar intensivamente o microbioma da estação para ver o que exatamente está acontecendo. Parte da razão para isso é que as bactérias podem se tornar mais perigosas aqui na Terra quando suas condições mudam, como a resistência a antibióticos está fazendo em alguns casos, e isso pode eventualmente ser perigoso para os astronautas. Pois bem, no decorrer desse estudo ficou claro que certas bactérias na ISS se desenvolveram, evoluíram e aumentaram a resistência à radiação e à gravidade zero. Isso varia desde a produção de proteínas que ajudam a lidar com a microgravidade até a maior capacidade de reparar seu código genético após danos causados pela radiação. Elas não parecem estar afetando os astronautas no momento, mas algumas das mudanças genéticas observadas mostram uma maior capacidade patogênica na forma de uma aparente habilidade avançada de evadir e danificar o sistema imunológico humano. Não é um problema ainda, mas também não está claro quais ameaças estão por vir. Também foi observado que essas bactérias podem formar biofilmes no interior da estação e que os astronautas precisam intensificar os esforços para controlar a umidade na estação. Se acontecer que alguém fique doente por causa disso, também há indicadores de que os organismos podem estar desenvolvendo características genéticas que poderiam beneficiar a medicina e podem ter implicações em voos espaciais de longo prazo e como as questões sanitárias precisarão ser tratadas e até mesmo, eventualmente, influenciar o aposentamento e a desorbitação da ISS. Isso é algo para se prestar atenção. Número 1. A rocha mais antiga a abrigar micróbios. Vida nas profundezas da Terra. Sabemos que a vida pode existir profundamente na crosta terrestre, com micro-organismos vivendo até 5 quilômetros abaixo da superfície. Algumas dessas colônias crescem tão lentamente que levam milhares ou até milhões de anos para dividir suas células. O novo recorde. Até agora, a rocha sedimentar mais antiga, conhecida por sustentar vida microbiana, tinha 100 milhões de anos.
Recentemente, cientistas encontraram uma rocha ígnea de 2 bilhões de anos na África do Sul que sustenta vida microbiana, desbancando o recorde anterior. Como isso é possível? Essa rocha, originalmente formada por lava, foi exposta à água que preencheu suas fissuras com argila. Os micróbios colonizaram essas fissuras e se sustentaram pelos nutrientes da argila ao longo de bilhões de anos. Um vislumbre do passado. Esses micro-organismos anaeróbicos que não precisam de oxigênio podem ser um instantâneo de como era a vida há bilhões de anos, fornecendo pistas valiosas sobre as origens da vida na Terra. A conexão com Marte. Estruturas semelhantes de rochas basálticas com fissuras preenchidas por argila foram encontradas em meteoritos marcianos. Nessas áreas, cientistas identificaram possíveis microfósseis, levantando a possibilidade de vida passada ou até presente abaixo da superfície de Marte. Reflexões finais. Se uma colônia de micro-organismos conseguiu sobreviver 2 bilhões de anos na Terra, o mesmo poderia ocorrer em Marte. Essas descobertas continuam ampliando nossas perspectivas sobre a vida no universo. Se você ama explorar os mistérios do universo, descobrir curiosidades científicas e expandir sua mente com tópicos fascinantes, este é o lugar certo para você. Inscreva-se no canal agora e junte-se a nós em uma jornada pelo desconhecido, onde a ciência encontra o extraordinário. Não perca nenhuma atualização. Clique no botão de inscrição e venha desbravar o cosmos com a gente.